Fala, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje voltamos aqui para fazer a análise, a prévia da AFC e NFC Sul, onde que são duas conferências que, cara, foi divertido de fazer, apesar da qualidade técnica não ser tão grande, pelo menos falando do lado da NFC. Mas eu admito que foi um desafio que eu gostei de fazer, viu? Foi bem interessante aqui. Mas, antes de passarmos aqui para a prévia, por favor, gente, se inscreva no meu canal aqui, deixa o like, compartilhe com seus amigos, me ajude a crescer nessa plataforma e poder realizar meu sonho de trabalhar com futebol americano, tá bom, gente? Então, bora lá. Começando pela. Eu costumo começar pela EFC geralmente nos meus vídeos. E antes de entrar nesse assunto aqui da NFC, ó, nossa, NFC e AFC. Que se você é a primeira vez que está vendo aqui no canal, seja bem-vindo, primeiramente. E segundo, essa prévia está funcionando da seguinte maneira. Eu falo todos os cenários em questão de recorde aqui, que cenário pessimista, cenário otimista e o cenário realista da situação, e falo uma afirmação e uma dúvida pelo menos de cada time. Fechou? Vamos lá. Eu costumo começar pela NFC. Hoje eu vou começar pela NFC e o primeiro time é o Atlanta Falcons, onde que é uma equipe que, das mudanças que teve a mudança na comissão técnica, com o Stefanski vindo no lugar do Ryan Morris. E olha, de barulho assim na free agency mesmo, foram mais as renovações do. Quer dizer, a tag no Kyle Pitts e a renovação do Drake London. Que não teve assim grandes adições, assim, tanto que teve uma que eu vou falar já já na afirmação aqui, que dá calafrios na real. Mas olha, a adição do Stefanski eu gosto para tentar ajudar pelo menos esse ataque aí da equipe dos Falcons. Apesar de não ter quarterback direito, que saiu as notícias aqui. Eu tô gravando agora às 15h57 do dia 30/7. Então, das notícias, o Tua teve um pequeno problema nas costas. Aí não vai conseguir treinar um pouco nesses dias de training camp. O Michael Penix tá treinando, mas tá ainda meio limitado, tá tendo problemas. Tanto que a equipe assinou com o Cooper Rush, que era no último time dele, foi o Baltimore Ravens, e agora era também dos Cowboys, para ajudar nos treinos, para ter algum quarterback para lançar a bola. E olha, começando com a primeira afirmação. O Michael Penix e o Tua, como são canhotos, o ponto cego vai ser o lado direito. E uma contratação que eu vi de right tackle foi o Juan Taylor. Sim, Juan Taylor, right tackle, que era da equipe dos Chiefs. Quem não se lembra, ou quem tá começando a acompanhar agora, esse cara foi uma máquina de fazer faltas nos Chiefs. Pelo menos 90% das faltas que aconteciam lá da linha ofensiva dos Chiefs, ele era responsável. Era impressionante. Ou era um false start, ou era holding. Ele aparecia demais. Era irritante até. Então, não importa qual dos quarterbacks que for, vai ter esse problema do ponto cego aí. Mas uma afirmação que eu vou fazer com toda certeza. O Stefanski, na hora que ligaram do Salcos, falou: Nossa, que ataque lindo. Por quê? Bijan Robson, um baita running back, que não apareceu porque tá querendo renovação, vai querer ganhar um dinheiro e merecido, porque ele tá jogando demais pela equipe. Nossa, vocês viram o cabelo dele, gente? Depois vocês procuram aí. Parecia o gênio lá do Aladdin, sinceramente. Eu achei interessante aquele corte dele. O, tem o Drake London, o Kyle Pitts, uma linha ofensiva muito boa, coisa que ele nunca teve lá nos Browns. Por isso, vai ser muito bom ele montar esse ataque aí, Stefanski, que é uma boa mente ofensiva. Conseguiu montar, mesmo com o Joe Flacco, e mandar para os playoffs. Então, acho que vai conseguir, mesmo com Tua ou Penix. Mas vamos ver. A primeira dúvida: James Pierce Jr. vai manter a cabeça dele em campo? Vai conseguir produzir? Depois dessa última intertemporada aí? Para quem não viu, ele teve um problema com a ex-namorada. Problema não, ele foi um idiota mesmo com a ex-namorada, onde ficava perseguindo, ficava ligando pra ex dele, e aí acabou sendo denunciado, chegou a ser preso por um tempo, só que depois acabou sendo solto. Tem que botar. Ele já tinha esses problemas na época de college lá no Tennessee. O problema é que parece que ele não botou ainda a cabeça no lugar.
Mas ele fez dentro de campo na temporada passada, ajudou bastante junto com o Jan Walker, jogando no lado oposto. Tinha também o Leonard Floyd, que fizeram uma boa rotação de edge rushers, que precisava muito a equipe dos Falcons na temporada passada. O que me leva a um extra. Será que essa defesa dá um passo a mais nessa temporada? Por quê? Perdeu o Gil Alford, que pra mim era um bom corner nessa equipe, ajudava bastante. Ah, mas, vou falar a verdade, é uma secundária que eu gosto bastante. Veio agora o Evel Terrell, cornerback da equipe de Clemson no draft. Vai jogar ao lado do irmão, AJ Terrell. Cara, eu achei maneiro, tanto que no dia do draft os dois se abraçaram, se emocionaram. Eu achei bem legal isso. Cara, a dupla de safeties é uma dupla de safeties que eu realmente gosto pra caramba, que é o Jesse Bates e Xavier Watts. É uma dupla que eu tô um pouco mais acima, eu acho que muitas pessoas, pra falar bem a verdade, gente. Mas, vamos lá. Vamos falar aqui agora da outra dúvida. Qual dos dois quarterbacks, Tua, Tagovailoa, ou o Michael Penix? Quem vai ter mais tempo nessa temporada? Olha, no começo, aparentemente o Tua ganha essa situação aí, pelo que foram falados de reportes, o que eu pude ler. Mas vai que o Tua começa a fazer o Special Tua da época dos Dolphins. Aí o Penix eu acho que vai e entra. Ixi. Ah, não tem como, gente. Perdão. Não tem como. Michael Penix, vai. Michael Penix. Vai e também joga alguns jogos, só que vai mal, daí fica nessa lenga-lenga. Vamos lá. Passando aqui agora pros recordes. Cenário pessimista. 5-12, onde que fica nessa história, como eu falei. Ah, quem vai ser titular agora na semana? Quem vai ser o outro? Ah, tem que tirar. A defesa não encaixa com o James Pierce. Faz alguma cagada de novo. Ah, eu cansei do agada. É cagada mesmo. Que só faz isso. Não bota a cabeça em campo. Ah, aí a defesa não dá esse passo a mais. Acontece 5-12. Otimista. Acontece isso tudo invertido. Um dos dois vai ser o quarterback que vai jogar minimamente bem, minimamente, pelo menos vai ser ok. Eu sei que os dois é pedir muito ultimamente, apesar que o Tua ainda tem até uns momentinhos. Isso se ele não bater a cabeça. Isso que vai ser o problema. Fênix se machuca o tempo todo, impressionante, mas eles consigam jogar no nível aceitável e o ataque produz com Bijan Robson, Dirk London e a defesa também. Mas eu acho que sendo o mais realista possível, gente, eu acredito num cenário 7-10. Porque é uma divisão que, cara, temporada passada ficou Falcons, Buccaneers e Panthers 8-9. Cara, complicado isso. Então, não vejo um recorde muito diferente disso aí. Vamos ver como vai sair. Porque o calendário aqui, ó, eu coloquei da semana 3 até semana 7 eles perdendo tudo. Porque, ó, só pra vocês terem uma noção. 3-4, fora de casa. Packers e Saints. Sim, Packers vai estar sem ainda o Micah Parsons, mas mesmo assim eu acho que perde. Dentro de casa, Falcons não. Ravens, Bears e 49ers. Complica. Complica bastante. Passando aqui para Carolina Panthers, onde que... Benze aí, gente. Benze, vamos lá. Tira. Que pelo amor de Deus. Cara, eu tô gravando isso daqui e já são 3 jogadores que no começo do training camp que já se lascaram. Cara, é impressionante. Primeiro, ó, deixa eu até para o Weekend é que o ONU, left tackle, depois o terremoto, que teve problema alguma coisa de coágulo de sangue lá, que tava com algum problema fortíssimo, que vai perder também o começo da temporada. E ontem teve o problema do Chris Brasil, e acabou que vai perder as 8 primeiras semanas, pelo menos, da temporada regular. Cara, os torcedores devem estar malucos nessa hora. Não só eles, como o Bryce Young também e o David Canales. Cara, é muito preocupante isso, muito preocupante. Vai ser bem complicado.
A questão é, vamos lá, que foi a minha primeira afirmação, que os problemas de lesão vão atrapalhar, e bastante. Perdão, gente. O Bryce Young também tá com a corda no pescoço, ó, tá no cronômetro. Por quê? Tem que mostrar serviço. Ele tem mais 2 anos, e tem o próximo ano ainda para mostrar, porque ativaram o quinto ano. Mas esse vai ser um ano que vai ver se ele vai ganhar ou 45 milhões ou 55. Sim, gente, 55 porque você sabe que tem uns times malucos aí, pagando quarterback. Por exemplo, né, o Tua ganhando nos Dolphins uma grana que não dá para descartar isso daí. Então esse ano vai mostrar bastante, que vai ter conversa depois na próxima off-season, para uma renovação. Então veremos. A questão das dúvidas agora. Vamos começar com o da OL. Com essas lesões todas aí. Sobrevive no começo da temporada? Olha, tá bem complicado essa primeira metade aí. Vai sofrer o Bryce Young, sem os tackles. No máximo eles trouxeram, na verdade, o Marlon Freeland, que era da equipe de Georgia no draft, e o Sam Hatch, que veio também através do draft. Eu só. Me perdoe, gente, eu só esqueci a faculdade que ele veio. Kansas State, isso, Kansas State. Não é um mau nome de center. Center é uma boa safra que veio aí do draft. Veremos. Agora a questão da defesa. Será que essa defesa aí vai dar um passo a mais, melhorar? Na verdade, não passa mais não, porque não foi bem ruim na temporada passada. Vai conseguir mostrar serviço? Ano passado foi o segundo que menos pressionou o quarterback adversário, essa linha defensiva dos Panthers. Trouxeram o Jalen Phillips, ganhando um pouquinho mais do que eu gostaria, mas trouxeram pelo menos. Trouxeram o Devin Lloyd, que linebacker, que pode ajudar com alguma coisa. Trouxeram no draft o Lee Hunter, que eu acho que consegue ajudar um pouco na questão do pass rush, apesar de ele ser mais um perfil de parar corridas, mas eu vejo ele conseguindo parar aí também indo para cima do quarterback adversário. Então vai precisar dar esse passo a mais. Passando aqui, cenários dos Panthers. Cenário pessimista. É um 4-13. Que é um calendário que eu vou até dar uma olhada aqui, gente, mas dos times da NFC Sul é o mais difícil, pelo menos aqui. Então, a questão, pega um calendário aqui, olha, da semana 8 da semana 13 é bem complicado mesmo, que vai ser Green Bay, Broncos, Saints, Ravens, Buccaneers e Vikings. Vai ser uma sequência bem chata mesmo. Aí essa linha ofensiva não ajuda, não consegue pressionar, Bryce Young começa a fazer caca, o Tuba Hurry não consegue correr bem, pode acontecer esse mundo. Mas sendo otimista, tudo disso pode dar certo, consigam sobreviver, o Bryce Young começa a jogar minimamente bem também, igual a temporada passada, joga pelo menos a temporada inteira, que ele jogou no meio para o final da temporada, e dá tudo certo aqui. Mas eu acho que o cenário mais realista aqui da equipe dos Panthers é um 7-10, porque tem essa sequência que eu falei para vocês de jogos, mas depois, da semana 14 até 18, uma sequência até que interessante, porque pega Saints na própria casa, pega Bengals também em casa, Steelers fora. O problema é Seahawks, esse Seahawks na penúltima semana é meio chato dentro de casa, e Falcons dentro de casa. Vamos ver como vai ser, mas não vejo algo muito diferente. Esses recordes aqui que eu coloquei foi antes de ter todas essas notícias, gente. Mas eu acho que não muda muito não, viu? Não muda muito não do que eu estava pensando anteriormente. Vamos lá. Passar para o New York Saints, onde que, cara, eu também foi bem complicado. Perdão, perdão. O Brian Brice machucou ACL, ligamento, fora da temporada. Taysom Hill, canivete suíço, não vai ficar.
duas baixas. Apesar que o Taysom Hill já era um movimento que eu imaginava que fosse acontecer, mas o do Bryson Breeze, por mais que a defesa não seja boa, cara, sem ele dá uma piorada. Vai ser bem difícil. Ah, então, vamos ver como vai ser, porque essa defesa não teve tantas adições assim, ó. Deixa eu até dar uma olhada. Pô, gente, Tyree Wilson que veio dos Raiders, não é lá, que veio de uma troca. Tem o Cameron Jordan que vai voltar, mas veteranaça. Tem o Kendall Ellis, que veio da equipe do. Como que é? Falcons, se eu não me engano. Falcons, exatamente. Ok, nada muito. Você olha assim, você fala, cara, tá legal. Porque eles perderam o Dermario Davis, também outro veterano, Alonte Taylor. Olha, que já não eram as melhores peças, mas ajudavam. E Chase Young também não é lá o outro par do Terry Wilson que de Edge Rush que vai ser muito legal de se ver. Mas vamos lá. Passando aqui para questão de afirmação. O Terry Shock vai ganhar uns brinquedinhos novos aí no ataque e tem um bom potencial. Que, aliás, já já eu vou falar um pouco do Terry Shock aqui. É o Johnny Tyson, que veio do draft de não, Arizona State, perdão. Bom, um baita wide receiver. Era o melhor para mim, na minha visão, tecnicamente. O problema é que ele não se mantém saudável. Disponibilidade é uma habilidade, já diziam. O Travis Etienne, é Etienne, não é Etienne. Ele, quando se apresentou, falou que o pessoal falava errado. Então, agora, eu espero ter falado certo o sobrenome dele. Que era da equipe do running back da equipe do Jacksonville Jaguars, que vou falar já já. E, cara, bem bacana mesmo. Esse ataque, para competir na NFC Sul, pelo menos é o suficiente. Na NFC Sul é o suficiente para pelo menos competir. Que mais? O calendário vai ajudar bastante, porque é o segundo mais fácil da NFL. Então, por isso, pode até que surpreender algumas pessoas aí, que o calendário ajuda bastante. Ah, só que começam as dúvidas. Story Shock, será que ele vai dar um passo a mais no segundo ano? E eu olhei o tape dele. Cara, não é um tape ruim. Não é um tape ruim. Na verdade, é um tape bom. Sinceramente, é um tape bom. Óbvio. Tem aquela discussão com o Jackson Dart. Ah, ele foi melhor que o Jackson Dart. Beleza, você pode até falar isso. Mas vamos, convenhamos que a NFC Sul não é lá um parâmetro muito legal de fazer, de ver jogos. Você vê o nível dos dois. Tá certo que eles vão se enfrentar aí na temporada regular, então a gente vai saber mais ao certo como que os dois vão se portar. Então vamos ver o Terry Show e como que se sai. Mas é um bom tape. É um bom tape, gente. Então não vou mentir. Gostei do que eu vi dele. Ele consegue fazer a antecipação, consegue fazer as leituras bem, ele faz a progressão bem. Então é alguém que pode ser o futuro da franquia. Vamos ver. A OL, será que ajuda também o Terry Show? Porque temporada passada foi triste porque foi a que foi no top 10 de que mais cederam sacks na temporada passada. Então vai ter esse problema aí. Com aquele overpaid do César Ruiz. Cara, bem complicado. Bem complicadinho mesmo. A defesa também perdeu as peças. Vamos ver se como vai se portar essa defesa aí. Que não teve tantas adições. Vai ser bem difícil. Vamos lá. Ah, pessimista. 5-12. Cara, se for ser 5-12 aí vai me preocupar muito. Não acho que vai acontecer, mas sendo o mais pessimista possível. Porque vai mostrar que o time tá com sérios problemas aí. O Dershot pode fazer um monte de caca. Essa defesa aí começa a ceder ponto adoidado. Tem as lesões no ataque, por exemplo, o Chris Olave, imagina se machuca de novo. E sem contar que essa discussão aí do Chris Olave com. Quer dizer, do Terry Shock com Jackson Dart. Terry Shock teve o Chris Olave. O Jackson Dart não teve mais do que nem. Vocês sabem, os corpos recebedores dos dois times não são lá muito bons sem os dois. Mas enfim. Ah, otimista. 11-6. Pelo calendário fácil. Vai pegar uma divisão que permite.
ter esse recorde positivo finalmente e passar alguém com um recorde positivo para os playoffs. E o cenário mais realista para mim possível é um 8-9, onde que, cara, deixa eu até dar uma olhada aqui. Ah, tem muito. Tem uma sequência aqui que eu marquei, que é da semana 11 até a semana 15, que eu coloquei só derrota. Aqui, ó, fora de casa, os jogos dessa semana 11 e 12. É Bears e Bengals. Depois, dentro de casa, contra os Packers. Depois, fora, dois jogos fora, que é o divisional, contra o Panthers e Buccaneers. É um negócio que complica bastante aí, mas é um calendário relativamente tranquilo, sinceramente, que tem bastante jogo também 50-50 pro Saints aqui. Então, vai ter que fazer a parte deles. Vai ter que fazer a parte deles. Vamos lá. Passar pro último da NFC Sul, que é o Tampa Bay Buccaneers, onde que agora começou a se complicar um pouco a situação aí pro Buccaneers. Por quê? A primeira afirmação. O ataque perdeu bastante força. Mike Evans saiu, Chris Godwin tá com problema de lesão, não vai jogar nesse começo da temporada. Só tem o Ekbuka. Eles não trouxeram muita ajuda assim. O ataque, ó, deixa eu até confirmar aqui. Aquele Elton já tava. Cara, não teve assim uma grande ajuda no ataque que eles trouxeram. Tirando o Ted Hurst, que veio do draft, escolheu a terceira rodada, mas bem complicadinho, né? Bem complicadinho. Só tem o Emeka Egbuka, que fez uma boa primeira metade, depois teve a decaída. Tem o John McMillan, ok recebedor, não é ruim. Tess Johnson ajudou em alguns momentos, mas não é um corpo de recebedores que ajuda muito. Sem contar que a linha ofensiva sofreu bastante por lesões na temporada passada, o que complicou bastante. Que mais? A de- Isso aqui eu coloquei antes de acontecer todos os problemas relacionados ao Vita Velho, que é a defesa de ganhar do corpo. Pelo menos a parte de DL mais linebacker. Né? E a defesa pegou o Ruben Bay no draft, o Josiah Trotter também. Veio através também da Free Agency, o Washington Robinson, que é uma boa peça de interior de linha defensiva. O Anzalone, linebacker que era do Lions. Rocky Nunes Roches, que é uma peça de rotação da linha defensiva. Foi assim, um período bem legal. Até essa notícia do Vita Véia pedir troca, que ele tá querendo ir ou para algum time da Califórnia ou para os Raiders. Complicadinho. Bem complicadinho essa situação. Vejamos o que vai acontecer, vai sair mesmo ou você vai continuar por lá. Aí começam as dúvidas. O jogo corrido vai ajudar o Baker Mayfield, que aliás, acabou as conversas para renovação. Agora vai ter que esperar aí a próxima off-season para ter uma renovação. Vai ser free agents né, nessa próxima intertemporada. Esse ataque aqui, os running backs, só trouxeram o Gainwell, perdeu o Rashad White, mas ah, bem ruizinho, mas a linha ofensiva também vai ter que se manter saudável para ajudar nesse jogo corrido. O que mais? O Todd Bowles, será que vai sobreviver se ele ficar de fora de novo dos seus playoffs? Eu tenho a sincera resposta que não sobrevive. Mas se tratando do Buccaneers, que já não era para ter mantido ele nessa temporada que vai entrar agora. Eu já teria chutado ele. Tanto que todo mundo ficou surpreso que ele continuou por lá. Até os próprios torcedores dos Buccaneers. Vocês podem até me dizer aí, deixa nos comentários aí, gente, falando nisso. Um processo bem complicadinho aí. Mas eu acho que essa resposta, essa dúvida aí eu tenho uma resposta. Que é o que todo torcedor quer, que não sobrevive. Tanto que leva os nossos cenários aqui. Cenário pessimista, 5-12. E olha, eles estão, tipo, mais na parte do meio para mais fácil do que para o mais difícil. O problema é que, cara, não é um elenco que tá me chamando tanta atenção assim. Que também perdeu o Jamel Dean, cornerback, que foi para a equipe dos Steelers. Por mais que essa defesa deu uma melhorada, mas agora meio que estagnou com essa pedida de troca. Esse ataque não me passa confiança. Desculpa, mas não me passa nenhuma confiança. E eu acho que esse cenário 5-12 não é nada anormal de se ver. Mas aí temos o cenário otimista, que é um recorde positivo, mas mesmo assim é um 9-8.
Não vejo muita coisa diferente. Um 10 pode ser chorado aqui, mas mais do que isso eu acho exagero. Porque tem uma sequência aqui que eu até coloquei na primeira metade, que é assim, é derrota, 3 vitórias, derrota, 1 vitória, aí 3 derrotas, não, 4 derrotas, cara, tá bem complicado, vai ser um negócio nesse ritmo aí. E sendo o mais realista possível, eu coloquei um 6-11, aí você vê que vai o ataque não produz mesmo, a defesa não tem aquele passo a mais que era para melhorar, e o Todd Bowles acaba perdendo emprego, que já deveria ter acontecido com só que aconteceu com 1 ano de atraso, isso daí. Antes de entrarmos para a FC Sul, pausa para hidratação. Vamos lá. Houston, Texas. Vamos começar aqui. Afirmação. Eu tenho certeza que vai continuar sendo um top 3. Porque essa defesa aqui, gente, olha, que coisa linda de se ver. E tem o Will Anderson, o Daniel Hunter pressionando o quarterback. Eles adicionaram também agora na rotação de nose tackle. Nose tackle não, é interior de linha defensiva, o Kenny McDonald, que veio de Ohio State. Bom contra o jogo corrido, bom. Pegaram também do Free Agents, que era da equipe dos Eagles, o Blank Chip, safety, nome que eu gosto bastante. Então, por mais que eles não sejam o primeiro, uma defesa, eu acho que geracional nessa temporada, mas ainda vai continuar sendo uma das melhores defesas aí, pelo menos top 3 na liga. Outra coisa que eu coloquei aqui, deixa eu até confirmar, finalmente tem jogo corrido com o David Montgomery. Finalmente, porque o Joe Mixon não funcionou na temporada passada. Ai, foi horrível, não desceu. Tá certo que a linha ofensiva foi grande parte também não ter funcionado, mas eu acho que com o Montgomery vai ser um jogo corrido bem melhor do que a temporada passada. A questão é, essa OL vai continuar sendo o calcanhar de Aquiles dessa equipe? Óbvio que o Stroud tem culpa, que eu já vou falar já já nisso. Mas teve adições, pelo menos, agora nessa linha ofensiva. Começando pelo Kellen Rutledge, que veio de Georgia Tech, center. White Teller, que veio da Kazegard, que veio dos Browns. Teve a adição do Ivan Brown, que veio dos Cardinals, mas nada demais. Veio também o Teco, o Brandon Smith, dos Colts. Houve reposição, mas vamos ver se vai ser o suficiente. E entra na parte do Stroud. Você vai ver fantasmas aí nessa temporada, igual o Sendarnes vinha temporadas passadas aí. Onde que, cara, aquele jogo de divisional foi uma palhaçada do CJ Stroud. Foi uma palhaçada. A defesa ganhava aquele jogo tranquilo. Ele só não precisava querer inventar a moda. Inventou a moda, deu no que deu. Ah, cara, e sendo que o corpo de recebedores aqui da equipe, cara, Nico Collins, Jenny Higgins, o Tank Dell, que eu espero que volte a jogar como jogava no ano de rookie, antes dele se machucar feio, dos ligamentos. Nossa, foi horroroso aquilo lá. Ele não é também um mau recebedor. É um corpo de recebedores bem interessante mesmo. Passando aqui, cenário pessimista. Eu vejo um 9-8. É um, olha, dá para lutar bastante pelos playoffs aqui, porque a defesa vai continuar jogando muito em um nível absurdo. O ataque ainda vai sofrer com problemas e pode ser que o Montgomery não consiga encaixar nesse ataque, que pode ser um problema. Então, por causa disso, eu coloquei esse 9-8. Um cenário bem otimista. 14-3, sim, 14-3, porque essa defesa ainda continua sendo geracional. CJ Stroud volta a jogar no nível de rookie dele, no ano de rookie, onde que ele jogou pra caramba mesmo, destruiu. A linha ofensiva melhora, daí pode ter chances de até chegar no Super Bowl, quem sabe, se acontecer esse mundo, sendo o otimismo. Mas eu acho que, sendo realista, eu acredito que eles repitam o ano passado, que foi um 12-5. Eu acho que tem time para fazer isso, esse 12-5. Eu espero muito que o CJ Stroud dê esse passo a mais e mostre que pode ser o futuro da franquia, mas o mental dele tá pesando aqui para a equipe dos Texans. Passando agora pro Indianapolis Colts, onde, cara, primeira afirmação, Chris Ballard e Shane Stein. Os dois estão com a corda no pescoço.
Chris Ballard fez uns movimentos bem estranhos. Aí essa renovação do Alec Pierce, que agora já não importa mais. Mas movimentos bem questionáveis nesses últimos anos. O Shane Stein não consegue fazer esse time dar o passo a mais. Fica naquele. Ah, tão perto, mas não chega. O problema é que pode custar a cabeça dos dois. Sendo que o Chris Ballard é o último ano de contrato dele. Então vamos ver se vão renovar com ele ou não pro ano que vem. A defesa ganhou umas peças aí interessantes. Nessa. Pelo menos via draft. Tem uns nomes legais aqui. Por exemplo, o CJ Allen, que aliás não vai começar esse training camp porque ele tá com problema na panturrilha. E o AJ Rouse, que era safety de LSU. CJ Allen era linebacker da equipe de Georgia. Uns nomes. Eu olhei aqui, sendo que já tinha o Laiato Lato, Edge Rush, que eu gosto bastante. Bom jogador mesmo. Então, e sem eu contar o Sauce Gardner, que veio ano passado via troca dos Jets. É uma defesa bem interessante, que manteve o Anarumo, o Lua Anarumo, como coordenador defensivo. Pode dar trabalho, pode dar trabalho. Mas aí tem o grande problema. Vamos lá, que é o ataque. Começando com a primeira. Como volta o Daniel Jones depois da lesão? E ele sempre teve uns problemas de lesão aí, mesmo na época de Giants, e não voltou muito legal. Então, vamos ver como vai ser. Vai ser bem difícil, porque não é alguém que você pode confiar muito, o porquê. E leva à próxima dúvida. E dois caras que carregaram bastante esse ataque, Jonathan Taylor e Alec Pierce, será que eles vão conseguir carregar esse piano de novo? Porque Alec Pierce é aquela bola lá no fundo do campo que dava certo toda vez com o Daniel Jones. Que ele não conseguia fazer uma. Não conseguia, não. Ele não consegue fazer nenhuma progressão. Ou é check down ou é a bola na porrada lá na frente. Alec Pierce, por mais. Foi um bom recebedor na temporada passada. Ganhou um dinheiro que não era pra ganhar, mas tudo bem. Mas vamos ver se vão repetir isso, porque eu duvido que agora os coordenadores defensivos vão deixar passar esse. Se não vão dar pelo menos dois caras em cima do Alec Pierce. Eu duvido. E o Jonathan Taylor vai enfrentar boxe pesado. Vai enfrentar boxe pesado, tanto que a primeira metade ele jogou bem, o problema é que a segunda metade da temporada foi uma catástrofe, tá certo que Daniel Jones se machucou, ajudou bastante nessa questão, mas mesmo com ele eu acho que não sei se vai conseguir. Jonathan Taylor foi o terceiro que mais jardas corridas na temporada passada e foi a primeira temporada do Alec Pierce com 1.000 jardas. Não sei se repetem isso, não sei. Começando agora aqui pelo recorde. Cenário pessimista. 5-12. Não vejo um mundo muito bom assim e não muito diferente disso, para falar bem a verdade para vocês, porque o calendário deles, deixa eu até pegar aqui para vocês. Cara, é um calendário fácil, na verdade. É o quarto mais fácil, mas tem uns jogos aqui que eu não sei não, gente. Sinceramente. Ó, vamos passar aqui. Os três primeiras partidas da temporada já começam com o Ravens enfrentando em casa, tudo bem. Fora de casa tem os Chiefs e dentro de casa o Texans, com aquela defesa. Tudo bem, da semana 4, 6, né? Commanders, Steelers e Tennessee. Só que vai ficar nisso, é 13 derrotas, 3 vitórias. 3 derrotas, 3 vitórias. Tá complicado. Fica bem complicadinho aqui. Pelo menos esse começo da temporada para a equipe dos Colts. Sendo bem otimista, eu acho que um 9-8. Mesmo com esse calendário fácil, cara. Eu vejo muitos problemas ainda nesse ataque. Bastante problemas que não vão ser resolvidos. Aí o Shenstein perde a cabeça, perde o controle do grupo. O Daniel Jones não joga no nível que ele jogava nos Giants. Pelo menos no último ano dele. Na verdade, nos outros anos também. Acontece isso. Mas sendo o mais realista possível, eu coloco um 6-11, porque, cara, não acho que vai conseguir sobreviver mais uma temporada dos dois. O Chris Ballard como o Genstein, e daí eles vão pro reset, começa tudo de novo a equipe dos Colts. É o que eles querem ganhar essa divisão, mas se tiver que fazer, eles querem fazer tudo de uma vez também. Não quer ficar nesse meio termo. Ah, é bom, mas não tão bom. Problemas aí. Vamos passar aqui pro Jacksonville Jaguars, onde que
é uma equipe que ai gente, é muito 50-50 esse tem coisas que eu gosto até, mas tem coisas que eu não gosto tanto, daí fica naquele meio termo, vocês conseguem fazer tem coisa que por exemplo, o Brian Thomas Jr., o Travis Hunter, agora eu acho que vai virar mais corner do que wide receiver. Trevor Lawrence é um quarterback meio complicado, ele até faz boas tem boas decisões em alguns momentos, mas em outras nem tanto. Cara, é meio complicado. Eu vou admitir que dos times aqui foi o mais complicado que eu fiz na minha prévia até agora, começando pela afirmação. Ambos os lados da bola perderam pelo menos uma peça importante. A defesa, o Devin Lloyd, que era um linebacker bem confiável, um bom linebacker para essa equipe, tanto na liga também, em geral. E o Travis Etienne, por mais que não seja um baita running back, mas correu muito bem na temporada passada. Liga correndo. Tratou muito bem esse jogo corrido, ajudou bastante o Trevor Lawrence. E outra afirmação, falando do Trevor Lawrence, não foi um cara que ganhou muita ajuda nessa via draft ou também na questão do free agents. Se for falar que recebeu uma ajuda, eu acho que seria mais a linha ofensiva com o Emmanuel Pregno, que veio de Oregon, que é um bom guard, quando eu vi o tape dele. Vamos ver se vai conseguir transferir todo o seu talento para a NFL. O problema é que, cara, esse talento que eles pegaram no draft, o Nate Brockshire, eu acho que fala. Meu Deus do céu, eu acho que foi a segunda rodada. Não fez o menor sentido, gente. Não fez o menor sentido esse pique. Pelo amor de Deus. Tá maluco. A questão é que agora vem a dúvida. Essa defesa vai continua sendo uma máquina de turnovers? Na temporada passada eles só perderam para os Bears em forçar turnovers. Eles tiveram 31 no ano passado, foi o segundo mais na liga. Mesmo com essas peças aí, deixa eu até dar uma olhada aqui, mas não teve tanta. Trouxe o Rookie Ororo, que veio da equipe de trade, veio dos Falcons. Cara, não tem muito nome aqui não, sinceramente. Tem o Dennis Grader, mas tirando isso, nada muito. Ó, veremos mais pra frente. O que mais aqui? O jogo corrido, agora, vai ser um problema? Porque o Travis Etienne não tá mais lá. Teve o Baixo Tutem, que fez alguns momentos, trouxeram no lugar do Etienne o Chris Rodrigues Jr., que era dos Commanders. Não sei se apesar de ter corrido bem na temporada passada, né, não é aquele corredor também. Pode ser que continue o mesmo nível, mas não levo muita fé, sinceramente. Não levo muita fé. Passando aqui agora os recordes. Sendo pessimista, um 6-11. O porquê? Deixa eu até também pegar aqui de novo. Cara, tem muitos jogos 50-50. E pode ser que me perca muitos desses jogos 50-50, porque não tem como saber. Ó, vamos começar. Jogos que eu considero muito 50-50 no calendário deles. O Patriots, Bengals, Eagles, tirando os divisionais também, que pra mim são 50-50, gente. Então esse aí eu não vou nem considerar tanto. Giants, o que mais? Steelers, Dallas e Commanders. Pra mim são jogos 50-50, assim, que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Então não tem muito como saber. Se der muito errado, pode acontecer isso. Um cenário otimista é um 12-5, onde que basicamente jogam bem como temporada passada, não chegam a repetir o recorde, mas é o suficiente para ir para os playoffs. E o cenário acho que mais realista para mim vai ser um 8-9, onde que vai ser um time bem inconsistente assim na minha visão essa temporada. Que tem muito jogo que é vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota que eu coloquei aqui. Ou assim, uma vitória, duas derrotas, uma vitória, duas derrotas, sabe? Então, bem complicado. E por último, o Tennessee Titans, que, cara, foi o que mais gastou nessa temporada, tirando a equipe dos Chiefs, que por causa da renovação do Mahomes gastou mais ainda, mas o problema é que, considerando peças mesmo, foi o que mais gastou nessa off-season. Tentou ajudar o máximo
esse time a melhorar, principalmente o ataque com Ken Ward. Tanto que o Robert Saleh chegou, junto com o Brian Dable, que, aliás, Ken Ward é o homem mais feliz do mundo agora. Por quê? Além do Brian Dable, trouxe o Cornell Tate via draft, wide receiver de Ohio State, que é pelo menos um alvo bem confiável. Trouxeram o Model Robson, um pouquinho overpaid, um bom jogador, mas meio baixo, mais no slot, assim. A linha ofensiva que tem um problema que, tanto que eu já vou falar nessa dúvida, que vai conseguir segurar esse rojão aí, porque teve bastante problema na temporada passada essa linha ofensiva. Trouxeram mais Pat Coogan, que era center do draft, no draft, que era de Indiana. O Austin Scottman, que era center reserva dos Giants. Tem o André James, que era dos Chargers, mas tirando isso, não teve muitas adições assim na linha ofensiva. Quem mais? Vamos agora para outra afirmação. Ah, não. Na verdade, eu vou para outra dúvida. Será que o Brian Double vai conseguir cortar os turnovers do Ken Ward? Porque eu dei uma olhada também no tape do Ken Ward. Cara, não é um QB ruim. O problema é que ele tem umas tomadas de decisões de vez em quando meio questionáveis. Mas você vê total o potencial dele. Por exemplo, fazer passe contra o movimento do corpo. Cara, é maravilhoso ver o tape dele nisso. E você vê que ele tem um futuro. Ele tem as peças necessárias para se tornar um bom QB. O problema é que tem que botar um pouquinho mais a cabeça em jogo, cortar esses turnovers. Tanto que até a semana 7 ele tinha liderado total os rookies com mais turnovers na história da NFL. Sabe quem era que que tinha esse recorde? Daniel Jones, até a semana 7. No ano de rookie dele, no caso. Ai, Daniel Jones. Então vamos ver como vai ser isso, mas eu acredito que o Brian Dable consiga trabalhar bem com o Ken Ward, porque já conseguiu com o Daniel Jones no primeiro ano e com o Josh Allen. Foi por isso que ele foi chamado. Ah, e a questão da OL ser um problema, eles trouxeram também o Carmen Bricida, que era o OL coach tanto dos Giants, antes dos Giants, era dos Raiders. Não é um cara que vai transformar numa OL top 10, mas sempre quando ele chegava, ele conseguia colocar pelo menos naquele meio, para não ser também tão ruim, mas também não é a OL top 10. Mas é um bom nome que eu gostei da contratação. Passando aqui para cenário pessimista, um 4-13. Esse 4-3 se deve para um embate do Robert Saleh e do Brian Dable para querer ver quem quer mandar mais. Aí pode acontecer esse choque, e o Cam Ward não consegue evoluir, continua tendo os turnovers idiotas e a OL também não ajuda. E o Cornell Tate não consegue transferir esse alvo seguro para a NFL. A defesa também não ajuda tanto, apesar que a defesa não é ruim. Sinceramente, não é ruim. Saiu o Denard Wilson, que veio para os Giants agora, coordenador defensivo. Mas olha, Jeffrey Simmons aqui, cara, baita jogador. O John Franklin Myers, que veio do Denver Broncos, no interior de linha defensiva, tá bem legal aqui. Os corners, eu gosto do Cordell Flott e do Alonso Taylor, dois bons corners. Então, uma defesa bem interessante. Trouxeram o Anton Hill de linebacker. Então, bem interessante. Via draft. Vamos ver. Ah, voltando aqui, aí o cenário otimista é um 10-7, onde você vê que tá se encaminhando as rodinhas, colocou na lateral para apoiar o Ken Ward. Estão funcionando, tá conseguindo jogar bem a defesa. Joga no nível legal e eles conseguem competir dentro da divisão. Mas para mim vai ser um 7-10 aqui, onde que tem bastante coisa aqui que complica e aí fica. Você vai ver o potencial, mas você vai ver que ainda vai faltar peças para esse ataque e algumas peças também na defesa para se tornar ainda melhor esse time dos Titans, mas eu acho que tem uma progressão, pelo menos o ano passado, até porque foi muito ruim o ano passado aí. Eu espero que melhore o Ken Ward para a próxima temporada. Mas é isso, minha gente. Agradecer a vocês mais uma vez pelo esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, do que vocês acham, se gostaram dos recordes que eu coloquei ou não. Pode escrever que eu respondo todo mundo, tá bom, gente? E me sigam nas minhas redes sociais, eu vou deixar tanto na descrição e aqui do lado, não sei qual dos dois lados aqui, mas eu vou deixar. E aguardo vocês por minha última prévia da NFC e AFC
oeste, tá bom? Beijo, abraço e até mais.